E eu que esqueci que eu li um livro em junho porque eu não anotei no meu Maratona App. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para mais um vídeo com as minhas viagens e quase embarques através das histórias no último mês, no caso do mês de julho de 2025. Se você acabou de chegar por aqui e não sabe, esse é um quadro mensal que eu trago aqui no canal, atualizando vocês das histórias que eu li no mês anterior. Mas antes de contar o que foi que eu li em julho, eu preciso fazer uma correção aqui em relação à leitura de junho, porque eu não falei um dos meus lidos de junho no vídeo sobre os lidos de junho, né? E não porque foi uma leitura ruim, foi desagradável, bem longe disso, gente. É porque eu viajei em junho, né, para curtir o meu São João. E eu fiz isso no dia 17, e no dia 16 pro dia 17, eu tava sem sono. Então eu resolvi ler antes de dormir. E lendo antes de dormir, eu acabei não fazendo nenhuma anotação no meu Maratona App. Consequentemente, eu esqueci o que foi que eu li, porque eu sempre relembro o que foi que eu li olhando no Maratona. Tipo assim, não é que eu esqueci que eu fiz uma leitura, mas eu esqueço em que mês foi que eu fiz a leitura. O tempo tá passando assim, ó, gente. O tempo tá passando, ó, Sueli. O tempo está passando, né, Sueli, ó. Viu? E isso faz com que às vezes eu esqueça qual foi o período que eu li a história. Sem contar que às vezes o tempo tá bem... eu acho que eu terminei de ler num mês, na verdade eu li no outro, porque foi por conta de um dia de diferença, sabe? Mas enfim, a leitura no caso foi de Lenormand, eu acho que é assim que pronuncia, meu francês é péssimo, vocês me perdoem. Lenormand de Janine Jensen com S.L. Sábado, Garota Contra Vampiro. É um quadrinho muito fofo e sim, você que está me assistindo sabe que eu tenho problemas com ler quadrinhos, mas ainda assim foi muito legal ler esse. Eu acho que eu fiz até um vídeo aqui no canal falando especificamente só sobre esse assunto. Nem me lembro, mas eu acho que fiz. Porque já tem um bom tempo que esse vídeo saiu. Inclusive uma coisa que me confunde muito também, gente. Às vezes eu acho que eu fiz um vídeo num mês, e na verdade esse vídeo já tem um ano. O tempo está passando, né, Sueli, ó. Viu? Nessa história eu conheci o feiticeiro Sebastian, que muita gente chama de Seb, e ele se muda para uma Paris mágica. É uma Paris que se parece com a que a gente já conhece, mas ela é um lugar mágico, feito para criaturas mágicas mesmo. Ele vai para lá para fazer faculdade de magia, porque ele quer aprimorar os seus conhecimentos enquanto feiticeiro. Mas Seb tem um pouco de dificuldade de fazer amizades, então ele não tá entrosado com muita gente assim fora as pessoas da universidade, né? Seus colegas da universidade, que ele acabou estreitando um pouco de laços, mas ele quer conhecer mais pessoas, ele tem dificuldade nisso. E aí, em uma das noites que ele tá por lá, ele sai e vai até um bar. E nesse bar, ele vai encontrar o vampiro Elia. E nesse encontro, gente, os divos simplesmente se beijam. Como isso não é um spoiler, porque tá na sinopse, eu vou mostrar pra vocês, até pra vocês verem como é um pouco dos quadrinhos, tá? Então aqui, ó, eles se beijam. Olha que lindo, tomara que não esteja batendo reflexo pra vocês conseguirem enxergar direito. Eles se beijam, só que Sebastian não tem costume de fazer essas coisas, então ele fica muito assustado e sai correndo de lá. E acha que nunca mais na vida vai reencontrar Elia. Só que no dia seguinte eles vão se encontrar sim, porque eles são vizinhos do mesmo prédio. E a partir daí eu comecei a acompanhar essa relação dos dois acontecer, ao mesmo tempo que não começa imediatamente, né? Ela vai se desenvolver e a gente vai conhecendo também mais de cada personagem, conhecendo suas histórias, suas características. Foi muito legal ler esse quadrinho, porque como vocês podem ver, ele tem ilustrações belíssimas. Eu tenho dificuldade de ler quadrinhos, né, como eu disse a vocês. Pra mim, é muito mais prático se aqui tivesse muitas linhas escritas do que imagens. Mas ainda assim, que vocês podem ver, ele é muito bonito, ele é muito agradável, e aí você pode ler bem rapidinho, né? Eu gosto muito dele. Eu sei que tem gente que também tem essa questão, que são menos pessoas que existem que tem essa questão, mas tem gente que tem essa questão também, né, de um pouco de dificuldade de ler quadrinhos. Mas são quadrinhos muito bonitos. E essa é uma história muito fofa, repleta de representatividade. Aqui a gente tem um vampiro bissexual. No fundo aqui a gente tem a ficha dos personagens, que é uma coisa que eu comecei a ver em Heartstopper, porque eu gosto muito de Heartstopper, né? Vocês sabem. Inclusive, eu sei que tem gente que odeia Heartstopper até pelo próprio desenho dos quadrinhos. Mas cada quadrinho vai ter um desenho único e, tipo, cada artista tem a sua forma de fazer. Então, assim, não tem nem muito sentido isso, né? Inclusive, quem fez o blurb dessa história foi Alice Oseman.
Aí se você tá assim, eu não quero ler porque parece que Heartstopper. Pra mim, eles são histórias diferentes. Tem gente que eu vi algumas pessoas comparando, falando, nossa, Lenormand é melhor que Heartstopper. Eu acho que são quadrinhos diferentes, são histórias diferentes, e cada uma ocupou um espaço muito grande no meu coração. Então aqui a gente tem a ficha dos personagens, ó, como eu tava falando, e a gente tem Sebastian, que é gay e demissexual. A gente tem Elia, que é um vampirão bissexual. A gente também tem aqui vários outros personagens que são Aroace, que são pansexuais, que são bissexuais. E cada personagem é um tipo de criatura mágica diferente. E isso é muito legal porque a gente vê a partir deles a diversidade que existe no nosso próprio mundo. E mesmo sendo uma criatura mágica diferente, não quer dizer que esses personagens não tenham características étnicas diferentes. Tipo o próprio Sebastian. Sebastian é filipino, por exemplo. Então, assim, tem muita diversidade aqui. É um quadrinho muito lindo, muito fofo, adorável. Representações belíssimas, assim. Eu adorei demais. Foi muito, assim, um dos meus favoritos do ano. Então, 5 estrelas e favoritado. Agora sim, falando dos lidos de julho, né, concluindo esse aqui. Eu li esse aqui antes de viajar, então ele foi a última leitura que eu fiz oficialmente em junho. Depois eu comecei a ler histórias e aí ou li e terminei em julho, que eu vou falar agora, né? Ou que eu comecei a ler e deixei de lado, mas aí eu falei no vídeo sobre a leitura de junho, vão lá conferir depois. Todas as leituras que eu fiz no ano estão sempre disponíveis numa playlist com reunião de todas elas em relação a cada mês. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição. Agora vamos a julho, enquanto você se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair. Na segunda semana de julho, eu terminei de ler Até que a Morte nos Una, da autora Carol França. Foi um livro que eu comecei a ler na primeira semana de julho e terminei na segunda. Nesse livro eu conheci a humana Jasmine, que é uma grande fanfiqueira vampírica. E numa noite qualquer, Jasmine é salva e quando acorda, ela tá numa casa com 4 vampiros. Só que, como eu disse, Jasmine é uma fanfiqueira vampírica, ou seja, ela acordou achando isso maravilhoso, principalmente pensando na possibilidade de se tornar um desses vampiros. Mas, para isso acontecer, ela precisa trabalhar para esses vampiros primeiro. E um desses vampiros é Aslan, um imortal de 300 anos que tá super cansadinho de viver, ele não aguenta mais. Só que ele começa a repensar um pouco sobre a sua imortalidade vampírica depois de ver Jasmine e o seu coração bater um pouco diferente, né? O seu morto coração começa a bater no novo ritmo depois que ele vê aquele sorriso doce. Essa é uma narrativa extremamente leve, muito divertida. Nossa, eu me acabei de rir com Jasmine porque eu me identifiquei muito com a diva em vários aspectos. Ela tem um humor quebradíssimo, o que é maravilhoso. Além disso, essa é uma história muito sexy. Tão sexy que eu passei calor com ela várias vezes. E as coisas são quentes muito antes de chegar de fato nas cenas quentes, o que torna a narrativa ainda mais envolvente e deliciosa. E eu fico muito feliz de ter a lido e principalmente pensando que vem mais histórias aí desses vampiros. Esse foi só o primeiro livro desses vampiros. Carol vai nos entregar mais. Me senti muito contemplada enquanto uma boa fanfiqueira vampírica apaixonada por vampiros desde sempre. E para melhorar tudo mais pra mim, aqui a gente tem uma protagonista bissexual que se apaixona por um vampiro bissexual também. Então nós temos um casal bicentrado do Árico. Chuchuzinho demais, amei, história maravilhosa, 5 estrelas e favoritada. Depois de ter lido esse livro maravilhoso, eu finalmente terminei de ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Uma história que vocês já ouviram muito falar nessa internet, né? Porque, nossa, todo mundo já ouviu falar dessa história, até quem não leu sabe um pouquinho dela. Principalmente uma coisa que é essencial, que todo mundo fala, né? Inclusive, isso é um grande engano, de certa forma, que é, nossa, ela casou 7 vezes, mas o grande amor da vida dela é uma mulher. Quer dizer que não é? Não, é uma mulher, mas tem algumas coisinhas a mais aí. Enfim, nessa história eu conheci a atriz renomada Evelyn Hugo, que tá sempre nos holofotes. Seja porque ela tá fazendo um filme novo, seja por causa de algum escândalo que ela tá envolvida, ou seja porque ela se casou de novo. Afinal, ela se casou 7 vezes. E eu conheci Evelyn quando ela tá prestes a completar 80 anos e ela resolve abrir sobre a sua vida pro mundo. Mas ela não quer fazer isso por si só, ela mesma. Ela quer fazer isso contando para Monique, que é uma jornalista iniciante e desconhecida. Quando recebe o convite, Monique fica bem assim, intrigada do porquê que isso está acontecendo. Monique fica muito desconfiada, principalmente porque nada é por acaso. Ainda mais nesse mundo. Mas quem poderia recusar um pedido de Evelyn Hugo? Principalmente porque essa é uma oportunidade que pode mudar a sua vida para sempre. E, gente, eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, porque, como eu disse,
todo mundo fala sobre esse livro, principalmente as sáficas falam muito dele, fala-se muito dele, se comenta-se muito dele, e destaca-se muito essa questão de Evelyn casou 7 vezes com 7 homens, mas na verdade o amor da vida dela é uma mulher. Então eu me fiz muitos questionamentos, né, quando eu via sobre isso. Eu pensava, mas qual a sexualidade de Evelyn, então? Será que ela se casou com esses homens pra esconder que ela é lésbica? Porque também eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Aí vi gente comentando que ela era bissexual, na verdade. Aí eu fiz, será que ela realmente se casou 7 vezes porque ela amou essas pessoas ou porque ela só queria esconder alguma coisa, esconder a relação dela com Célia? Eu não sabia, né? Eu tinha muita curiosidade e muitos questionamentos que vinham a partir de todas as postagens que eu ia vendo sobre Evelyn e Hugo. E principalmente porque, galera, tem uma coisa no mundinho sáfico que as pessoas se contentam com qualquer coisa pra dizer que tem uma ótima história ali. A vida toda recebendo migalhas fez com que as pessoas começassem a tratar qualquer porcaria como se fosse a melhor coisa do mundo. Tanto é que eu sempre fico desconfiada quando uma coisa tá muito hypada no mundo sáfico, eu fico muito desconfiada se realmente aquilo é bom ou se as pessoas só se agarram naquilo pra dizer que é bom porque não procuram outras possibilidades. Eu não vou dizer nem que não tem, porque na verdade tem muita coisa boa, só que elas são um bando de preguiçosa e eu não vou nem falar outras palavras também que eu gostaria de dizer pra poder dizer que não tem nada bom, sendo que tem muita coisa boa, principalmente no mundo literário. Isso se aplica a vários tipos de coisa, tá? Não é só no mundo literário, não. No audiovisual também. O pessoal consumia umas histórias, assim, bem duvidosas, só pra dizer, a gente não tem nada, essa é só a migalha que a gente tem. A gente não tá mais nos anos 2000. Hoje tem muita coisa boa. Então eu queria ler essa história pra tirar as minhas próprias conclusões sobre ela. E que bom que eu li, porque eu vi que essa história não é nada do que pintam dela. Esse livro tem uma reviravolta muito melhor do que simplesmente dizer que, o reviravolta desse livro é que Evelyn é apaixonada por uma mulher e não pelos 7 maridos que ela teve. Existem muitas camadas problemáticas aí em relação a isso, ao porquê que exaltam tanto esse relacionamento, em relação a dizerem que Evelyn, em relação a dizer que Evelyn, na verdade, nunca amou os maridos ou coisas do tipo. Eu queria dar um leve spoiler aqui e dizer a vocês que Evelyn amou seus maridos, sim. Eu disse que todos, mas ela amou os maridos que ela teve. Então, assim, galera, por mais que se diga que o amor da vida de Evelyn Hugo é Célia, isso não quer dizer que ela nunca amou os seus maridos ou gostou deles de alguma forma. Além de que, na minha percepção, há controvérsias realmente que o amor da vida de Evelyn era Célia. Mas, como a própria Evelyn traz no livro, não interessa outras coisas que serão ditas. E eu não posso falar mais porque senão é spoiler. Além disso, eu odeio a relação de Evelyn com Célia, e não é porque é uma relação dos anos 50, 60, 70, 80, porque assim, eu acho que o mínimo que uma relação deve ter é respeito. Então, eu não gosto da relação delas duas. Mas eu gosto. Ok, mas eu não gosto. Eu tenho o direito de não gostar. Porque os seus personagens todos moral cinza. Eu sei que todo mundo aqui tem moral cinza, mas eu tenho o direito de não gostar da relação de um casal de personagens. Isso acontece com várias histórias que eu leio. Às vezes eu amo a história, mas eu não gosto da relação da personagem principal com o par romântico. Isso é super normal de acontecer. Inclusive, tem uma história que eu vou citar aqui que isso acontece também. Mas enfim, eu não vou me alongar mais falando sobre Evelyn Hugo, porque eu quero criar um conteúdo específico falando sobre esse livro. Claramente que eu não vou trazer só sobre o livro, eu vou trazer algumas coisinhas a mais, mas eu vou fazer um conteúdo mais elaborado sobre isso. Mas eu precisar dar o resumo pra vocês em relação à leitura, né, do mês, que foi a leitura do mês. Só queria dizer que essa história vai pra muito além de Evelyn e Célia, que a reviravolta do livro principal mesmo é muito melhor do que esse relacionamento, e que eu concordo com uma amizade minha que disse esses dias pra mim que Evelyn Hugo é uma personagem incrível num livro que não é tão bom assim. Então, pela narrativa, eu daria nota 2,5, que é um ruim pra bom, bom pra ruim. No entanto, pensando na reviravolta que teve, a reviravolta principal dessa história, eu dou 3 estrelas pra esse livro. Lícia, mas esse é meu livro favorito. A gente nunca vai ler o mesmo livro, mesmo sendo o mesmo livro. E a minha nota não tem relação com coisas problemáticas que eu vejo as pessoas falando. Porque uma coisa é a história, a outra são as coisas que as pessoas dizem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É realmente pela narrativa mesmo. Em seguida a essa complicação, eu comecei a ler Gay de Família, do autor Felipe Fagundes. Mas também, de qualquer forma, eu não terminei de ler esse livro em julho. Eu terminei de ler ele hoje de manhã, em agosto. Então, de qualquer forma, ainda assim ele não ia entrar aqui.
E eu comecei a ler esse livro porque eu precisava muito dar uma risadinha com um livro nacional, porque, gente, Evelyn Hugo quase me deixa de ressaca literária. Misericórdia! E não foi de ressaca literária pensando, meu Deus, é o melhor livro do mundo. Vocês viram, eu dei nota 3. É só porque realmente, né? Nossa, eu fiquei exausta. Enquanto eu lia Gay de Família, eu comecei a ler o conto A Lenda da Sereia, que é o segundo conto da trilogia de sereias de Clara Alves. A gente leu o primeiro conto no meu clube do livro Ticket Literário em junho, porque era um conto mais curto, né? É um conto, né? Então ele é mais curto, dava tempo de ler antes de eu viajar. E a gente acertou de, em julho, lermos a sequência. As sequências são 2. Lermos os 2 contos. Mas eu só vou falar de um deles aqui, porque o terceiro eu só li dia 1º de agosto. Então ele entra no próximo vídeo. E nesse conto eu continuei acompanhando a trajetória da sereia Lila, que, ao que parece, como foi visto no primeiro conto, nasceu sem alma gêmea. Mas que as coisas parecem um pouquinho diferentes, porque quando ela vem para o mundo humano, porque ela é muito fascinada com o mundo humano, Lila conhece uma feiticeira que diz para ela uma profecia de que ela vai conhecer sim a sua alma gêmea, só que vai ser numa festa de ano novo aqui no mundo humano. E tentando falar um pouquinho mais pra vocês, sem dar muito spoiler, afinal essa é uma sequência, a gente vai acompanhar aqui o antes e o agora de Lila. Ver um pouquinho de como foi o processo para ela de descobrir que ela não tem uma alma gêmea e do hoje, enquanto ela tenta entender como que isso acontece, se ela consegue resolver isso de fato e se ela consegue encontrar a pessoa que ela tá buscando desde a primeira história. Eu achei esse livro muito fofo, eu gostei dele, apesar de que eu não gosto muito do casal que se vai tomando forma que vai ser formado, que foi o que eu comentei antes. Nem sempre eu vou gostar do casal que é formado numa história, apesar de que eu entendo o casal que é formado pela linha narrativa que é criada. Eu gosto muito de como construções narrativas são feitas e fazem sentido que haja o casal. Isso acontece comigo de vez em quando, assim. Eu gosto muito dessa questão de como tudo é organizado e trilhado para chegar naquele lugar. E eu acho muito fofo e adorável e muito bem construído quando é feito de forma bem construída, é claro. Porque tem histórias que não é bem construído, não. Já li uma história assim. Li ano passado? Acho que foi ano passado. Eu li uma história que foi assim, tipo, um casal que pra mim nasceu do nada, por nada, não deveria existir, não deveria acontecer e nem teve linha narrativa de criação pra isso. Foi só pra enfiar um casal. Nem era pra ter um casal, era pra ser uma história só sobre amizade. Mas enfim, não falo qual é, porque senão é um spoiler muito grande. Então faz sentido pra mim a formação do casal, mas não é um casal que eu gosto. Pra mim, essa história foi com 4 estrelas. E por último, em julho, eu li A Coroa de Faia, de Giovanna Salomão. 4º conto da Vila Silenciosa, onde eu conheci Maia, que é uma personagem que já tinha aparecido na Vila Silenciosa no primeiro livro, né, no primeiro conto, só que ela aparece lá mais como um nome e não como uma personagem presente. Isso porque Maia foi embora da Vila Silenciosa ainda adolescente junto com seu pai. Sim, Maia é a irmã mais velha de Maeve, a principal do primeiro conto. Maia vive com seu pai num reino gelado, ela agora é adulta e é apaixonada por um príncipe, que é o príncipe desse reino. Só que esse romance deles acontece em segredo, afinal ele é um príncipe, e Maia teve com ele uma filha. E tudo parecia estar bem, né, do jeito que dava pra estar bem. Mas as coisas se transformam quando um desastre acontece no reino e o destino de Maia muda para sempre. Esse é um conto lindo demais, ele é intenso, ele é apaixonante, eu adorei muito ter lido, ele tem ainda mais fantasia do que os outros contos. Foi intenso demais ler essa história e emocionante demais ler essa história, amei demais mesmo, 5 estrelas de coração de favorito e pra mim ele tá assim com Baraúna. Meus favoritos da Vila Silenciosa agora são Baraúna e Faia. Se quiser conhecer mais sobre essa história, tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. E essas foram as histórias que eu li em julho de 2025. E aí, você já leu alguma delas ou tem vontade de ler alguma delas? Dessa vez tá tudo certo, eu olhei numa maratona direitinho todas as histórias que eu li pra ver se tava batendo certo e realmente tava batendo certo. Foi tudo que eu falei aqui foi o que eu li e eu não abandonei nada esse mês. Me conta nos comentários se você já leu alguma delas, o que foi que você achou delas. E se você não leu e tem vontade de ler, sempre verifique classificações indicativas e possíveis gatilhos que podem haver nas histórias. Links para todas elas estão disponíveis aqui na descrição para você achar de forma mais fácil. E lembre-se sempre de comprar as histórias através do meu link, porque isso ajuda muito a sua criadora local. Boas leituras e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!